flor em rococó. Então, eu tenho aqui, eu fiz o círculo da flor e os dois tracinhos no meio, que é onde vai ser o miolo da flor. Então, eu começo pelo miolo, já estou com a linha presa. Então, eu entro, pego um pedaço de, né, um tanto de tecido e vou fazer as voltas do rococó. Eu vou apoiar aqui na mesa e vou fazer as voltas. Nesse caso aqui, eu vou dar 7 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó lá, sempre segurando a linha. Agora, segura a agulha e vou puxar a linha. Então, fiz o rococó. Agora, eu vou arrumar ele aqui no centro. Ó lá, vai arrumando, empurra. Tem um fio que às vezes fica por cima, você desenrola, joga para baixo esse fio. Então, tá arrumado, entra aqui no final dele e manda a linha lá para baixo, ok? Então, eu já tenho um feito, um miolinho. Do lado dele, eu vou fazer o outro miolinho, outro desse aqui. Então, ó, entro do ladinho dele, pego um tanto de tecido, um pouquinho, e vou fazer também 7 voltas, já que o outro eu fiz 7. Então, agulha para cima, seguro a linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E seguro o rococó e puxo a linha. Então, ó lá, ele tá aqui. Então, vou apertar, arrumo, puxo, vou arrumando para deixar bem bonitinho. Ó, terminou, entra no pezinho dele e manda a agulha lá para baixo. Então, o miolo está pronto. Aqui nesse caso, eu posso fazer até uma cor diferente, um mais escuro e agora vir com uma tonalidade média, depois mais claro. Aí vai do gosto, o efeito que você quer dar. Então, agora eu vou começar a dar as voltas com o rococó. Então, eu entro aqui na metade desse primeiro que eu fiz. Ó lá, entrei na metade do primeiro que eu fiz, do primeiro rococó. Vou puxar a agulha. Agora, vou entrar do outro lado, na mesma direção que eu coloquei o outro, ó lá. Eu coloquei o outro desse lado, então, paralelo, ó, na mesma direção, eu vou enfiar minha agulha aqui, coloco minha agulha aqui e saio aonde eu tinha escolhido o lugar. Ó lá, ok? Então, defini que vai ser aqui o meu rococó, tá ok? Então, agora, como é em volta dele, então, eu tenho que dar mais voltas. Então, nesse caso aqui, eu vou dar 10. Então, novamente, coloco na mesa, apoio, arrumo minha linha e vou dar 10 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dei 10 voltas, puxou. Agora, vou arrumar ele. Eu quero que ele dê a volta nesses daqui, né? Nesses dois que eu fiz. Então, eu arrumo, ó lá, vou puxando para arrumar. E ele termina aqui, então, entro com a agulha aonde terminou. Ó lá, então, eu já tenho um pedacinho aqui da flor, uma pétala. Agora, eu vou seguir fazendo o quê? Eu vou entrar aqui na metade desse que eu acabei de fazer, nessa pétala que eu acabei de fazer. Vou entrar no meio dela aqui, ó, do lado de fora. Vou puxar a agulha e vou andar mais um tiquinho, ó. Ela termina aqui, então, eu vou um pouquinho mais pra cá. E saio ali, onde eu tinha colocado primeiro
a linha, ok? Então, vou dar também essa volta toda, eu escolhi 10, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 voltas. Ó, tá vendo que tem esse fio, né? Que fica do rococó, joga ele pra baixo, arruma, deixa bem bonitinho. Aí você, né? Você quer que ele encoste aqui, ó. Você vai não vai pôr pra lá, né? Você quer que ele dê a volta no miolo. Então, eu vou colocar ele bem juntinho aqui do miolo, que é onde eu quero que ele apareça. E aí, eu sigo a volta toda assim. Lá, vamos para a próxima, ó, entro na metade, puxou, ando um pouquinho, né? Você anda, o que que significa ando um pouco? Se a última pétala tá aqui, eu ando um pouquinho para baixo. E saio na metade da pétala que eu acabei de fazer. E vou fazer as minhas 10 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E puxa a agulha. Agora arrumo, ó, olha a linha pra cima aqui, tá vendo? Não posso deixar essa linha pra cima. Então, eu viro ele aqui, ó, e vou arrumando pra ficar bem bonitinho, né? Ficar limpo, né? Ó. Eu já fiz a segunda volta. Do primeiro ponto que eu fiz, ó, da primeira pétala, não no miolo, né? A primeira pétala, ó, a primeira pétala tá aqui em cima, né? Aqui tá o miolo e aqui eu tenho a primeira pétala. Então, eu vou encaixar aqui, ó, dentro da primeira pétala, ok? Ó, encaixei dentro da primeira pétala. E aí, eu puxo a agulha. Vamos puxar aqui. Ó lá. Ó, tá vendo? Ele deu toda a voltinha, né? E ficou encaixadinha lá no meio. Então, continuando com mais uma volta. Então, eu comecei aqui, né? Terminei aqui, pondo o ponto lá pra dentro. Deixa eu puxar melhor aqui. E agora, eu vou começar outra volta. Então, eu vou sair na metade do primeiro, ou posso sair também na metade desse que eu acabei de fazer. Tanto faz, desde que você dê a volta novamente, correto? Então, ó, saí aqui, pego um pedacinho. Então, lá eu tinha dado 10 voltas na última. Eu não posso dar 10 de novo, porque aí não fica muito pequenininho, eu tenho que dar mais. Eu vou dar 15 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Desde que você dê mais, né? Poderia ser 12 voltas, né? Que seja mais que 10, né? Um pouquinho mais que 10. Eu acho que 15 tá bom. Então, ó lá, observação também que eu tô usando uma agulha número 3 de costura. É uma agulha mais comprida e fina. Então, ó lá, terminei as voltinhas, puxei o rococó, arrumei, manda a agulha lá pra baixo no pezinho do último rococó. Ó lá, terminou esse aqui, que é o último, saio na metade dele, ando um pouquinho pra frente e apanho o tecido. E vou dar as 15 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Puxou e arrumou, né? Sempre assim, puxou, arrumou.
A minha linha é mescla. Então, aqui eu já tô entrando na parte mais clara da linha. Que geralmente é assim, né? A flor pro lado de fora, as últimas pétalas, né? Que estão para fora, que na verdade são as primeiras, elas são mais clarinhas. Então, ó lá, terminou, entra no pezinho e leva a agulha lá para baixo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 voltas. Arruma ele. Manda a agulha lá para baixo. Lá, saio na metade da última pétala. Apanho um pedaço de tecido. Sai com a agulha na metade da última pétala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Puxou. Prendeu. Anda lá para baixo. Saio com a agulha lá no meio da última pétala. Pego um pedaço de tecido. E vamos dar as 15 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Puxou. Arrumou. Ó, aqui já deu, já encontrou a última pétala aqui. Então, eu vou entrar aqui no meio dela. E ela deu toda a voltinha. Ó.